Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo dia da nossa jornada especial sobre o santuário, sobre o Senhor ser o santuário. E o tema de hoje, para nós iniciarmos este conhecimento, é o Senhor é o santuário. Isaías, capítulo 8 e o versículo 13. Isaías vem agora e ele coloca diante da nação, diante do povo, diante do rei, esta mensagem especial que o Senhor é o santuário. Só que, vamos ler primeiro o texto, capítulo 8 e o versículo 13. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor. Olha aqui que tem alguma coisa a ver com medo, estar aflito, estar angustiado. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar o texto. Verso 14 diz: Ele vos será santuário. Entendeu bem? Mas ok. Para nós compreendermos este texto, é necessário nós olharmos o contexto. Esta mensagem de Isaías vem em que momento da história do povo de Deus? Capítulo 7 até o capítulo 9 de Isaías, eles estão ali num pacote especial, profético, mas uma experiência daquele momento em que o povo de Deus vivia. O capítulo 7 e o versículo 14 diz assim: A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele lhe chamará Emanuel. Ontem nós vimos Deus conosco, Emanuel. E isso se cumpriu na vida de Jesus. Esta mensagem especial vem por quê? Em que momento? Vamos para o versículo 2. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então, agora dois povos, e olha aqui, irmãos, um deles, Efraim, irmão do povo de Deus, povo de Israel, e junta-se com a Síria para então vir atacar. Ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo. Como você se sentiria num momento como esse? Dois exércitos. Eles se unem, dois povos, para atacar o povo de Deus. Nesta aflição, nesta angústia que agora está o coração de Acaz e do povo, vem uma mensagem de Deus. Primeira mensagem, verso 4. Acautela-te, aquieta-te, fica frio, não temas. Olha a palavra não temas aqui. Nós vimos lá no capítulo 8 e o versículo 13 para não temer. E aí então ele diz: nem desanime o seu coração, fica tranquilo. Só que tinha uma condição: para que eles pudessem descansar e estarem tranquilos, eles precisavam acreditar, eles precisavam confiar. Olha o que diz o verso 9 no final: se não crerdes, certamente não vai permanecer. Então, para você e para mim, diante dos momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos depositar o nosso coração e confiança no Senhor. Olha aqui, o povo de Israel sabia o contexto do santuário, que eles deveriam olhar para o santuário e ali eles deveriam lembrar que eles tinham a presença de Deus. Olhar o santuário para ter a certeza da presença divina e dali eles recebiam a mensagem de Deus segura para o futuro. Então agora, a mensagem que vem é a mensagem de que Deus está com eles, de que Deus está presente, e eles não podiam esquecer que a presença do santuário era a presença do Senhor, que a presença do santuário era a certeza de que o soberano estava guiando o seu povo, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Senhor da guerra, é Ele que batalha. Tranquilo? Agora, no capítulo 8, novamente, uma outra ameaça ao povo de Deus. Agora, a Assíria. No capítulo 8, nós encontramos um momento em que o povo seria agora atormentado, a invasão dos assírios. E no versículo 10, o texto bíblico diz assim: forjai projetos, e eles serão frustrados. Quer dizer,
tanto eles, a nação ímpia, quanto vocês, se montarem estratégias humanas, vocês não vão prevalecer. E diz: dai ordens e elas não serão cumpridas. Mas, porque Deus é conosco. O Emanuel. Repete-se novamente aquilo que está lá no capítulo 7. Deus conosco. O Deus que é presente. Nós não devemos ter o nosso foco problema. O nosso foco deve ser o Senhor. Entre olhar para o problema e olhar para o Senhor, olhe para o Senhor, busque o Senhor, estuda a Bíblia, ore, viva uma experiência de segurança por causa da presença, da promessa maravilhosa de Deus. Está claro para nós o contexto? Capítulo 7 e o início do capítulo 8. E agora no verso 13, nós encontramos agora então esta mensagem, a mensagem de hoje. O Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, a Ele buscai. Olha para o Senhor, atente para Deus. Seja Ele o vosso temor, reverencie a Deus. Busque viver uma vida de confiança, de relacionamento com Deus, para você ter segurança nos momentos difíceis. Quando tudo desaba, quando tudo fica escuro, o Senhor é a luz do mundo. Entende bem? Quando o mundo está em guerra, em aflição, em angústia, o Senhor é o príncipe da paz. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre esse contexto. Se buscassem o Senhor, reverenciassem a Deus, eles iriam superar naquele momento o medo, porque eles estariam olhando mais para Deus do que para o problema. Eles deveriam converter-se a Deus, se voltar para Deus. O povo havia se afastado de Deus, mas agora eles precisavam se voltar para Deus. Entendeu bem o verso 13? Seja Ele o vosso temor. Como é que está a sua relação com Deus? Como você busca a presença do Senhor na sua vida? Com que intensidade, com que frequência você ora, você estuda a Bíblia, você vai à igreja? Agora então nós vamos para o verso 14, que diz assim: Ele vos será santuário. Está começando a clarear aqui o texto para nós. Eles vivem o momento de aflição, foi com Efraim e com a Síria. Aí eles receberam uma mensagem: a virgem conceberá e darás à luz um filho, e ele será chamado, 7,14, Emanuel, Deus conosco. Então Deus está presente. Uma profecia para o futuro, para uma segurança presente. Agora então, no capítulo 8, vem a Síria, e eles ficam com medo novamente. E o que acontece? Vem uma mensagem mais clara agora do Deus conosco. Através da experiência do santuário, da mensagem do santuário, eles precisavam ter a certeza de que Deus era presente. Porque diariamente o israelita podia ir ao santuário, e ao ir ao santuário, o sacerdote adentrava a presença do Senhor e ele trazia agora a mensagem segura de Deus para o povo. E o povo via os milagres de Deus, as manifestações de Deus ali no acampamento, porque o santuário ficava no centro e ele precisava ser o centro das atenções de Deus. O texto continua e diz: Ele vos será santuário, Ele será segurança para vocês. O povo de Israel, quando ia para as guerras, eles levavam a arca, símbolo de ter a presença de Deus para as conquistas, para as vitórias. Nós precisamos de ter a certeza da presença do Senhor. O povo de Israel conhecia a linguagem da mensagem, da didática do santuário. O edifício jamais ele seria Deus. O Senhor é o santuário físico? Não. Isso é uma mensagem panteísta. Não. O Senhor é a luz física? Não. O Senhor é a luz espiritual. O Senhor é o santuário no cumprimento da didática, dos rituais, das cerimônias, do que ali acontecia. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas o edifício, entenda bem, o edifício não é o Senhor. O edifício físico não é o Senhor. O santuário, que era um lugar santo, separado para ter a presença do Senhor, para ali então acontecerem coisas que apontavam para Deus como o soberano, aquele que cuida de todas as coisas. Deu para você entender? Então, o Senhor é o santuário em que sentido?
aquela mensagem, aquela presença lá, era a mesma presença que estaria agora com eles diante daquela batalha, daquela luta. O capítulo 9 agora então clareia para nós o ministério desse maravilhoso Cristo que viria para ser, na prática, o santuário. Capítulo 9, o verso 1 diz assim: para a terra que estava aflita. Olha aí, capítulo 7, aflição. Capítulo 8, aflição. Capítulo 7, ameaças. Capítulo 8, ameaça. Capítulo 9, terra aflita, terra angustiada, terra na escuridão, diz aqui, na oscuridade. Então agora vem uma mensagem muito especial naquele momento. No versículo 6 diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Está falando agora da vinda de Cristo, que ele viria para governar o povo de Israel, o povo de Deus, naquele momento muito especial. Isso era um conforto para eles, porque eles estavam passando problemas, mas chegaria um momento em que Cristo viria e esse menino vos nasceu, o governo estará sob o seu nome. Qual será o seu nome? Qual será o seu caráter? Qual vai ser a sua vida? Como que ele vai desenvolver o comandante geral, o governo, o Senhor? Como Cristo veio. E aí o texto bíblico diz: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Cristo viria para revelar o caráter de Deus. Cristo viria para então responder os questionamentos de Lúcifer lá no céu sobre o governo de Deus, o seu método, o seu amor. E o texto bíblico fecha e diz: para estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça. Como isso aconteceria? Após a sua morte, Cristo ascenderia aos céus, para então agora aplicar a sua justiça, a sua obediência, os seus méritos diante de Deus, para então conceder perdão ao pecador arrependido. E ele seria o juiz. E isso nós sabemos muito bem, que Cristo hoje realiza o juízo de investigação de cada nome, de cada ser humano que passou ao longo da história e vai ainda passar no futuro. Não esqueçamos de uma coisa: o verdadeiro santuário é a pessoa, é a vida, é o ministério de Cristo. Deu para você entender? Eu espero que sim. Mas acima de tudo, em qualquer momento da sua vida, não se esqueça: o Senhor é o Deus conosco, é aquele que está presente para cuidar, para proteger diante dos momentos difíceis. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós queremos te confiar o santuário da nossa alma, a nossa vida, para que o Senhor verdadeiramente seja aquele ser presente na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço.